Tadalafila para academia. Você já deve ter ouvido falar disso ou conhece alguém que já tentou usar Tadalafila para ter mais força, para ter mais performance, para desenvolver melhor ali na academia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, sobre as utilidades da Tadalafila para academia e se vale a pena o uso ou não. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia, ou seja, aquela especialidade focada no homem, focada na disfunção erétil, focada na ejaculação precoce, focada na testosterona. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já aproveita e já se inscreve, já ativa as notificações, porque toda semana eu sempre posto um vídeo novo sobre esse tema. Então vamos falar um pouquinho da história do Viagra. O Viagra e o Tadalafila, que são remédios que foram desenvolvidos para disfunção erétil, o Viagra foi o primeiro deles e foi lançado em 1998. O desenvolvimento dele começou nos anos 80. Eles tentaram uma medicação, estavam pesquisando sobre uma medicação para uso para angina. O que é isso? Que é uma dor no peito. Mas viram que não estava tendo muito efeito para isso. E qual que foi o efeito colateral mais relatado? Ereção. Eles viram que os pacientes estavam tendo muita ereção. Ou seja, a medicação estava agindo muito aqui, dentro do pênis, no músculo do pênis, relaxando ele e também aumentando o fluxo sanguíneo. A partir daí, eles resolveram direcionar a pesquisa para esse foco, para a disfunção erétil. E foi um sucesso. Não é à toa que em 1998 lançou o Viagra e se tornou uma das medicações mais vendidas no mundo. Depois do Viagra veio o Tadalafila. Qual que foi a grande vantagem do Tadalafila? O Tadalafila foi lançado em 2003. Ele é como se fosse o primo do Viagra. Também vai agir aqui, relaxando principalmente o músculo e também na vasodilatação sistêmica do corpo inteiro, aumentar os vasos sanguíneos, aumentar o fluxo sanguíneo. Mas a vantagem dele é que ele fica mais tempo no corpo. Então ele abriu a chance de utilizar doses baixas todos os dias, minimizando os efeitos colaterais e também melhorando essa questão da posologia. Mas então como que começou essa história do Tadalafila ser usado pro esporte? Como viram que além de dilatar o pênis, que foi desenvolvido para isso, para a disfunção erétil, também tinha essa vasodilatação sistêmica, os vasos aumentavam. Começaram a pensar, por que não pode melhorar então o músculo? Por que não pode melhorar a capacidade de respiração, a capacidade do coração? Então sim, surgiram algumas evidências, alguns estudos falando desse tipo de melhora muscular, pulmonar, até mesmo neuroendócrina, mas também tem alguns outros artigos e evidências falando de não tão boa resposta do Tadalafila no uso no esporte. Tem um estudo, vou deixar aqui embaixo, que ele avaliou 14 homens e via se ele tinha melhora no VO2 e não teve uma boa resposta. E também, por exemplo, tem esse outro estudo aqui que avaliou o exercício exaustivo, o exercício de muito impacto nos homens e não teve melhora com o uso da Tadalafila. Então, para a gente concluir, isso ainda é muito controverso, a gente precisa de muito mais estudos, a gente precisa de estudos longos, estudos com mais participantes, mais focado nisso, na Tadalafila para o esporte, Tadalafila para a performance, que ainda não foram desenvolvidos. Portanto, isso ainda é uma incógnita, a gente não sabe a resposta correta. E aí, você já utilizou essa medicação para academia ou conhece alguém que já utilizou? Deixa aqui no comentário. Mas lembre-se, nunca use esse tipo de medicação sem um acompanhamento e indicação médica. Pode ter interação medicamentosa e pode ser perigoso para a sua saúde. Qualquer coisa, eu estou à disposição.